Saudações, bom dia, boa tarde, boa noite. Davison Lopes, na presença do meu colega e amigo Guilherme Casarões. Prazer em inaugurar mais um programa da série Ouvir o Mundo, programa voltado para o pensamento internacional de brasileiras e de brasileiros ilustres. Nossa convidada de hoje é bastante especial. Eu dizia há pouco para ela que, pela voz marcante, pela presença suave, ela é uma dessas figuras que parece que a gente conhece antes mesmo de conhecer. Parece alguém que é da família, assim. Então, essa intimidade que é quase que automática, instantânea. E que tem a ver também com o fato de a gente associar momentos importantes da vida, pessoal, profissional, a fragmentos da obra dessa pessoa. Ela é uma artista multimeios. Ela é cantora, é compositora, ela é também literata, comunicadora de formação, figura muito interessante, que eu vou dar a Guilherme a honra de apresentar a vocês oficialmente agora. Davison, eu me lembro, na minha infância, quando eu comprei ainda, né, o CD, no primórdio do CD, chamado Gold Ken, que foi uma das primeiras introduções minhas à música, e sobretudo à música brasileira. Estava ali, né, Mineiro, Belo Horizonte, entre Pato Fu e Skank, fazendo a minha cabeça naquele momento em que a gente estava crescendo e despertando para essa sensibilidade musical. Então, eu fico muito feliz, muito orgulhoso, muito honrado de receber aqui ninguém menos que Fernanda Takai, uma das pessoas mais brilhantes que percorreram o cenário musical brasileiro, cantora, compositora, multi-instrumentista e escritora. Teve uma coluna longa nos jornais Correio Brasiliense, Estado de Minas, e que hoje, né, faz aqui a nossa alegria com a sua presença. Fernanda, muito obrigado por ter aceitado esse convite e a gente fica super feliz em te receber. Muito obrigada, Guilherme. Muito obrigada, Davison. Que bom estar com vocês. Eu acho até que a gente foi colega de Fafiche, né? Colega não, assim, eu sou mais velha que, que vocês, mas passamos por algumas escolas comuns, né? A gente compartilhou aquele lugar sagrado, né, Fernanda? Aliás, por falar nisso, a tua trajetória ela é muito interessante para começar essa conversa, né? Porque você, na verdade, nasceu lá no norte do Brasil, no Amapá, onde o Brasil faz oficialmente fronteira com a França, com a Guiana Francesa. Depois você, ainda muito novinha, veio para a Bahia e se radicou em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Você se identifica como baianeira. E eu fiquei pensando, isso há de ter tido uma influência na forma como a Fernanda vê o mundo. Como é que de trás para frente você atribui algum sentido aí causal para essa trajetória que você fez? Como que essa trajetória na tenra infância moldou a sua visão do mundo, Fernanda? Olha, eu acho que eu só tive clareza disso com o passar dos tempos, assim, porque quando eu era mais nova, a cada mudança que eu tinha, mudança de escola, mudança de cidade, assim, eu achava muito ruim, eu achava que eu ia ficar sem amigo nenhum, que eu ia ser uma pessoa totalmente solitária, porque toda vez que eu estava me enturmando, aí meu pai falava, vou ter que mudar de escritório. Na Bahia mesmo, eu morei em Salvador e Jacobina, aqui em Minas morei em Belo Horizonte, fui para Nova Lima, voltei. Meu pai foi para outras cidades no interior, a gente ficou, né, com Belo Horizonte como posto, assim, mas sempre tinha essa tensão, assim, para onde que a gente vai, né? E eu só percebi que isso me fez bem depois, porque eu consegui assim ter uma capacidade de adaptação aos novos sotaques, às novas comidas, aos novos vizinhos, assim, muito grande, né? E nessa adaptação, com certeza, a música foi importante demais, assim. Antes de eu, né, cantar ou tocar, a música local, ela sempre era um momento de da gente passar junto em família, sabe? De ouvir rádio junto, ver programa de TV bem popular, assim, que mostrava aquela profusão, assim, de estilos, né? Que o Brasil sempre teve, e nas festinhas e tudo mais. Então, a música sempre teve esse lugar de marcar a trilha sonora, né? De fazer a gente se lembrar do que estava acontecendo na época, igual como você falou aí no início na apresentação, dependendo do que está acontecendo com você, tocou uma música no rádio,
né? Ou você estava no cinema, viu um filme, tocou aquela música, aquilo vai ficar com você para sempre, né? Não vai ter jeito de você não se emocionar com a música. Então, assim, eu sempre gostei muito de música e a minha família também, embora ninguém tivesse a habilidade de cantar ou tocar nada, né? Mas eu posso te dizer que fez bem conhecer esse Brasil de alguma forma vindo, né, da Serra do Navio, que é um lugar que, olha, eu não voltei à Serra do Navio depois que eu saí de lá, imagina. Já me apresentei, né, no Amapá, mas eu não voltei lá. Muito por conta, assim, meu pai morreu e a minha mãe não quer voltar lá sem meu pai, e aí eu fico assim meio sem saber se eu volto ou não volto. Ainda estou pensando sobre isso, mas eu tenho muita vontade de retornar. E aí, o Brasil é tão grande, né? Já, assim, eu conheci o Brasil tocando, né? Com o Patofu. E faz muito bem você mudar de área, sabe? Pode ser cruel algumas vezes você pensar assim, né? Fui transferido de trabalho ou tive que fazer faculdade longe da família, tudo, mas isso faz bem demais, gente. Você poder ter essa experiência de viajar. Fernanda, você tem uma trajetória muito única, porque, apesar de ser belo-horizontina por adoção, você tem uma infância e uma adolescência nômades, né? Percorrendo justamente esse Brasil da mineração, esse Brasil profundo que ele começa e acaba em Minas Gerais, no fim das contas, né? E você falou de faculdade, você fica em BH, faz comunicação social na UFMG, né, e logo na sequência lá funda a banda Patofu, pela qual você ficou conhecido e se projetou, que completa, aliás, 30 anos de existência, né? Eu estava lembrando da minha infância e adolescência, que é justamente o momento em que eu comecei a te ouvir também. Apesar de você não ter seguido uma carreira convencional de comunicadora, você você se transformou numa comunicadora pela música, né? Porque não é só música, é expressão literária, é inovação estética, você traz muita coisa na sua música, você acaba se fazendo comunicadora por outros meios. Então, uma coisa que nos despertou ao olhar para a sua biografia e para a sua discografia, é o que te influenciou nesse processo? O que você leu, o que você ouviu? A gente já sabe um pouquinho do que você ouviu e faz ideia, né? De Duran Duran a Nara Leão, mas o que você ouviu, o que te construiu como música e como comunicadora pela música, seja na literatura, na moda, né? Seja os discos que te marcaram? Pois é, essa minha, né, eu ter feito a faculdade, engraçado, eu entrei querendo fazer jornalismo, mas na Fafiche, né, na comunicação social, a gente faz aquele primeiro 1 ano e meio ali, né, do ciclo básico, você pode fazer cadeiras de habilitações diferentes, tudo, e na época, o curso de Relações Públicas da UFMG estava ali sendo apontado como um dos melhores do país. E eu fui de curiosa, falei, vou fazer, eu tô aqui, tinha tempo, tudo podia fazer, vou fazer umas matérias. E fiz algumas matérias e falei, nossa, eu adorei os professores, gostei muito da perspectiva de conhecer um pouco da comunicação empresarial, sabe? Eu sempre conhecia a comunicação assim, né, como recebendo a comunicação e vendo os jornalistas, porventura na TV, ou falando, né, ou escrevendo. Eu não sabia dessa outro tipo de comunicação, aliás, de vários tipos outros de comunicação que existem, né? E eu acabei ficando, né? Me formei, eu fui monitora de RP, trabalhei, tudo que podia fazer dentro da universidade, eu fiz. Bolsa de iniciação científica, estágio na imprensa, né, universitária. Eu acho que é um ambiente muito rico, né? Se você souber realmente aproveitar e ficar atento às oportunidades que aparecem. Minha filha agora tá na UFMG, eu falo, Nina, fica muito atento. Na minha época era quadro de avisos, né, nas unidades que tinha. Hoje em dia você tem internet, você pode ver o que está acontecendo no campus, assim, todas as unidades. Os cursos são muito hoje um entra no outro, né? Você pode, né, ser de uma área completamente diferente. Ela, da Belas Artes, pode fazer um trabalho com o pessoal da engenharia, da arquitetura. Então, assim, fique atenta, porque existem muitas oportunidades dentro do ambiente da universidade e que é importante para a sua formação antes de você ir para o, né, para o mercado mesmo, né? Muita gente reclama, não, eu estou aqui, não sei como é que é a vida real. Eu falei, não, mas dá para ter uma boa ideia da vida real também, trabalhando bastante dentro do próprio ambiente da universidade. E eu acho que me fez muito bem. Assim, eu gostava
né, tinha banda já de colégio, tudo, mas eu não imaginava que era possível ter uma carreira na música, diretamente na música. Então, o tempo que eu passei estudando e lendo e produzindo muito texto foi vital para o que eu faço hoje, assim, eu acho, sabe? A organização do pensamento, é, o próprio Patufu ali no início da internet foi uma das primeiras bandas a ter site, a ficar muito conectada, assim, com essa, eu diria, um atendimento muito próximo ao fã, né? Antes o fã e a banda e os ídolos era um negócio, uma relação muito distante, né? E a gente foi das primeiras bandas que teve site, que respondia e-mail, que participava de chat, né? Então, assim, isso tudo era essa visão que a gente tinha, que era muito importante se comunicar bem, ter uma identidade visual, né? É, é, bem pensada, fazer um clipe com um diretor que tivesse uma linguagem que somasse a nossa linguagem musical, chamar um fotógrafo também que tivesse a ver com que, né, a gente sabia que precisava chamar para o nosso lado pessoas de áreas diferentes, mas que comunicasse a nossa música para o mundo. Então acho que tem a ver com que a minha própria formação, o meu próprio querer, assim, né, entender a vida. Eu acho que eu tive uma formação, posso dizer, como leitora né, e ouvinte, assim, muito parecida com de muita gente, né? Eu sou de 71, então eu nascia, né, na época da ditadura, tudo, e eu fui dessas crianças que não tinha noção do que acontecia no nosso país, sabe? Assim, eu acho, pela própria família onde eu, né, morava, era uma família que não teve, digamos, problemas, assim, com a ditadura, mas eu só fui entender, historicamente, quantas pessoas tiveram problemas e como a história do nosso país está, né, agora está clareando assim para muita gente. Eu acho que até essa fase aguda que a gente passou agora vai servir para isso, para a gente aprender e aprender a ler melhor, inclusive a nossa própria história. Então, assim, tive aquela formação de ter, felizmente, grandes, lindas, maravilhosas professoras e professores na escola que, apesar de tudo que acontecia no nosso país, mostravam para a gente que era importante a gente ler, era importante a gente discutir as nossas ideias, e eu, numa ingenuidade, assim, depois que eu fui perceber, eu falei assim, nossa, então aquela minha professora estava ali no movimento de resistência, entendeu? E a gente não entendia. Então, assim, eu acho que eu valorizei muito os meus mestres, eu acho que eu sempre fui uma boa aluna, sempre gostei de ouvir, prestar atenção na aula, e depois ter comigo em casa, né, junto dos livros, me conectar ali sozinha, mas prestar muito atenção no que as pessoas me estavam falando para mim. E eu acho que essa minha ida para a literatura tem muito a ver pelo fato de eu gostar muito de crônicas, né? E estando aqui em Minas, a gente com certeza foi, né? A gente teve a brasa puxada para a nossa sardinha dos grandes cronistas aqui do estado, né? Então, muito Fernando Sabino, muito Carlos Drummond de Andrade, mesmo o pessoal falando muito da poesia dele, mas um grande cronista também, né? Outros também que não são daqui, mas que a gente tinha contato muito pequenininho, esse contato é fundamental, né? Rubem Braga, né? Eu acho que esse bom humor que ele tinha, tudo foi fundamental para eu gostar de ler, né? E mais para frente ter facilidade em entender como produzir textos assim, quando, né, foi o caso da minha experiência nos jornais, né? E tem a estrela maior que eu acho que é importante não só aqui para o Brasil, mas reconhecida no mundo, que é a Clarice Lispector, né? Que dominou tantos estilos diferentes com uma peculiaridade de humor, mau humor que ela tinha, e que eu acho que isso é muito legal, assim, porque a gente se identifica com ela, mesmo quem leva a vida achando tudo ótimo, que é super otimista, quanto as pessoas que veem, nossa, aquilo, qualquer coisinha destrói o seu dia. Então ela sabia escrever para esse público mais amplo, com uma forma muito, nossa, muito, com muita personalidade, né? Então, acho que esse pilar dos cronistas e da Clarice, assim, para mim foi muito importante.
Ela só não fez música, né, Fernanda? Acho que só o que faltou para ela Pois é, foi... tem que autorizar com os filhos ali para a gente poder usar e fazer umas músicas dela. Quem sabe? Fernanda, tem um paradoxo super interessante na sua fala e na sua trajetória, porque tem um aspecto de mineiridade que você acabou de trazer de novo, que é fundamental, e tem um aspecto da globalização que você também traz. Então, uma coisa que eu acho interessante sobre a experiência do Patufu, né, que é uma banda dos anos 90, é que ela é, por um lado, hiperconectada, globalizada, ela toma o mundo, mas ela tem introspecção e um certo aspecto até meio indie da música mineira. Então, esse é um lado interessante também do Pato Fu, que é um traço da música de Minas Gerais, né? Acho que se a gente para pensar no cenário musical brasileiro, sobretudo, afora talvez o movimento tropicalista da Bahia, sempre é uma coisa que fica muito ali girando no eixo Rio-São Paulo, e Minas sempre sofre com isso, né? Acho que do futebol, a música, a política, de uma certa forma, a gente é refém desse establishment musical que fica ali girando entre Rio e São Paulo, é onde o dinheiro circula e etc. Como é que você, Fernanda, dentro do Pato Fu e depois na carreira solo, lidou com essa ambiguidade? O fato de ser uma banda indie, que ganhou o mundo, o fato de ser uma banda mineira, que falou para o mundo, e, ao mesmo tempo tendo que disputar espaço com essas outras expressões musicais, digamos, mais populares, que dominam a cena musical há muito tempo, e o Pato Fu encontrou um lugarzinho ali, né, e se tornou também establishment em algum momento, né? Como é que você encara essa síntese? A gente viveu, eu acho, quando a internet começou a se projetar como um momento diferente para, né, várias profissões, assim, né, a nossa área da música, naquele primeiro momento, assim, teve o benefício da conectividade, né, de você falar para mais gente de uma forma rápida, assim, lançava aqui, já podia, né, alguém lá no Japão, na Europa, México, já ouvia o que você estava fazendo, mas a gente sofreu também pela indústria da música tentando lidar com isso, né, com as receitas, como seria, então, né, não era mais só a pirataria de rua, né, que estava atingindo esse mercado da música, né, era o compartilhamento de MP3, aquela luta contra o Napster, aquelas coisas todas. E a gente tinha, ao mesmo tempo, a possibilidade de mostrar a música para o mundo inteiro, mas tinha o mundo inteiro concorrendo com a gente, né? Também. E a gente tinha feito essa opção de ficar em Belo Horizonte, essa nossa geração do Skank, né? Do Pato Fu, Jota Quest, que veio um pouco depois, todos nós fizemos a opção de continuar em Belo Horizonte e, a partir daqui, manter as carreiras para o Brasil e para o mundo. E e deu certo, né? Assim, acho que eu falo que a gente sofre um pouco de não estar em muitas, sei lá, de repente você está num evento em São Paulo ou no Rio, ou um diretor de novela te vê ali e fala, poxa, eu ouvi a sua música, eu vou incluir. Às vezes falta isso, desse negócio de você ser visto, né, e frequentar talvez um círculo ali de gente que vai apertar os botões de coisas que, se você estiver ali o tempo todo, as pessoas vão lembrar de você. Por isso que hoje a presença nas redes ela tem que ser muito relevante, porque, principalmente nos dias, né, nesses novos tempos aí que a pandemia mostrou que pode ser que isso aconteça de novo, né? E quando aconteceu, o trabalho nas redes foi fundamental para a gente permanecer vivo, né? Permanecer sendo lembrado, assim. Eu acho que a gente tem que saber lidar com isso, assim, com essa nossa estratégia. Se a gente teve essa estratégia de permanecer aqui, temos que continuar fazendo videoclipes ou mandando lançamentos para as nossas redes sociais, instigando as pessoas a se lembrarem de nós, né? Sabe? Mas eu acho que foi muito benéfico permanecer aqui. Parece até bobo, assim, mas acho que ter qualidade de vida em alguns momentos, você está perto da família, você continuar a comer bem, dormir bem, é fundamental. O John teve a experiência de ir para São Paulo com a banda que ele tinha anteriormente, de passar um ano quase passando fome, assim, porque não tinha receita, né? Assim, você
comprava tudo baratinho, dormia todo mundo na mesma casa, ensaiava o tempo todo, causava uma exaustão mental, intelectual, de você estar com um cronômetro numa outra cidade que não é a sua, sem nenhuma rede de apoio, e ter que dar certo. Tem que dar certo, né? Porque, ó, se não der certo até aqui, eu vou ter que voltar, que acabou a minha poupança, meu pai não vai me ajudar mais. Então, assim, quando a gente faz a opção por ficar aqui e, de alguma forma, né? Por exemplo, eu continuei trabalhando em agência de publicidade durante muito tempo com o Patufu existindo, porque eu ainda não podia falar, olha, joguei tudo para o alto e vou viver da música, porque eu não vivia da música. E eu não queria pedir ajuda mais para os meus pais, né? Então, o John, na época de Patufu inicial, ele mantinha uma loja de instrumentos musicais aqui em Belo Horizonte, frequentava a loja, né? Tava lá fazendo livro caixa, aquelas coisas todas. E a gente tinha o Patufu, ensaiava à noite, já viajava, já fazia show, mas tinha essa nossa rede de apoio local, né? E que fez com que a gente se sentisse seguro e na hora que, poxa, agora sim, agora dá para a gente se dedicar integralmente à música, sair da agência, o John saiu vendeu a parte dele na loja, tudo, e a gente conseguiu já entender que o negócio da música estava pagando todas as nossas contas, e a gente poderia, então, ter todo o tempo do mundo para pensar essas estratégias de estar vivo nas redes, ou, né, junto ali das pessoas que gostam de nós, né, fazendo um trabalho mais direto. Mas no início, foi uma escolha que a gente não sabia direito onde ia dar. Felizmente deu certo para essas 3 bandas, pelo menos assim, né, que eu citei, e alguns artistas mais, né, por exemplo, do Clube da Esquina, que foram para o Rio ou foram para São Paulo, acabaram voltando para Belo Horizonte. Eu acho que, no fundo, a gente quer ficar onde a gente pertence, né? A gente quer ter a oportunidade de ir e voltar, né? E conhecer, ver o mundo, né? Como vocês veem aí também, mas estar de volta, estar junto de quem, né? Desses nossos amigos, desse lugar que é nosso, né? Da nossa casa, é muito importante. Fernanda, que ótimo. Vou pegar um gancho nessa fala fabulosa tua, porque, olha só, embora vocês pertençam a uma certa geração mineira e tal, dá para agrupar, os historiadores da música vão fazer esse esforço depois, mas eu acho que tem uma peculiaridade do Patufu, da Fernanda, do John Ulloa. Eu acho que vocês são mais ligados à terra, assim. Eu tenho essa sensação e foi reforçada em mim revisitando a obra de vocês. Aí você encontra referência desde assim, as expressões locais. O John brinca muito com isso, né, nas músicas. Tem a coisa do futebol, tem assim referências, por exemplo, na moda, Ronaldo Fraga, presépio do Pipiripau, sabe, tanta coisa que comparece de Minas Gerais. Assim, é muito legal, assim, Grupo Corpo, um monte de coisa. A minha dúvida é se vocês fizeram isso conscientemente, ou seja, se vocês, em dado momento, pensaram, vamos ser embaixadores aqui desse lugar, a gente vai falar para o mundo sobre Minas, sobre BH, ou se foi algo de que vocês se deram conta depois, mais maduros já. Foi um projeto ou foi algo que fluiu assim, mais ao natural? Eu acho que foi fluindo, sabe? A gente não tem essa noção, Davison, quando começa, né? Por mais que você... a gente brincava, a gente gostava muito daquele desenho Pink Cérebro, sabe, dos ratinhos, né? O Pink era meio bobão e o cérebro ficava pensando em como conquistar o mundo, como dominar o mundo. Mas é muito difícil você fazer um plano perfeito de dominação mundial a partir de Minas Gerais, né? Mas eu acho que só o Patufu foi capaz de fazer uma canção num disco de 2005 chamada Simplicidade, onde a gente colocou uma voz de um astronauta, né, uma inteligência artificial que é um astronauta, que é o Silício, cantando com aquela voz robótica as coisas mais singelas de Minas Gerais, né, que é o vai diminuindo a cidade, vai aumentando a simpatia. Quem cantava originalmente era o Silício.
Aliás, ele está ali, ó, ele está de costas ali, ó, no fundinho, está de costas para a gente, ele está observando a Lagoa da Pampulha lá. É um astronauta, né? Um personagem que no show eu manipulava, fazia uma manipulação de bonecos e ele entrava e cantava. Aí, mais tarde, eu gravei uma versão com a minha voz e o Pato Fu regravou na música de brinquedo, mas essa música que o John fez falando justamente disso, assim, que aqui em Minas a gente tem esse negócio do que tem a ver também, olha, pensa, né, a gente aí vai pensar na história. Minas é muito parecido com Portugal, né? De falar coisa no diminutivo, né? Olha, a casinha, vamos comer um negocinho aqui, vamos não sei o que. Portugal é muito assim também. E o interior de Minas, a arquitetura, as cores, né? Algumas coisas né? A louça, a comida, tudo. E eu falei, gente, vamos fazer uma música falando disso, assim, que a coisa mais difícil de você alcançar é a verdadeira simplicidade, né? Aquela que é espontânea, assim, aquela que você não faz força, ela vem no primeiro sorriso, assim, de bom dia. E Minas Gerais, eu posso falar, porque como eu não sou daqui, sou, né, representante, né, de uma banda mineira, mas todo mundo que vem para Belo Horizonte, vem para Minas Gerais, sai encantada. As pessoas ficam, elas se sentem tão bem, tão felizes, são tão bem recebidas, e falam, no nosso setor aqui de show, né, de entretenimento, todo o pessoal fala, gente, o que é legal que Minas, até usa uma expressão que a gente usa, em Minas não garra nada, a gente, né, não fica nada agarrado, a gente resolve tudo, produção mineira fala, peraí, vai dar sim, calma aí, vai dar certo. Então, tem essa coisa que eu acho que é fundamental, você estar disposto a ajudar o outro. Eu acho que, assim, eu vejo isso muito aqui, né? Tem outros lugares do Brasil também que são extremamente cordiais, tudo, mas eu acho que Minas Gerais sabe receber como ninguém, né? Sabe fazer a gente querer voltar, eu acho. Acho que por isso que eu nunca saí mais. Eu vim, nunca mais saí, fiquei aqui. É legal porque tem uns temas que aparecem, essa coisa do regionalismo tá muito forte, né, nessa conversa nossa. Acho que um outro tema que também está pairando é o do nomadismo, sair, voltar, transitar. Tem uma música do Pato Fu, quero muito falar sobre a tua carreira solo daqui a pouco, mas para fechar o capítulo Pato Fu, tem um clássico do Pato Fu que é Antes que Seja Tarde, assim, adorável. E um trecho, particularmente, a gente tem um amigo que é diplomata, ele diz que é a vida dele contada ali, que é que eu nunca sei o que se passa com as manias do lugar, porque sempre saio antes que comece a gostar de ser igual qualquer um. É perfeito, porque você sabe, o diplomata fica 3, 4 anos num lugar, depois, compulsoriamente, ele é mandado para outro. Ele nunca se torna uma pessoa local, né? A rigor, ele está sempre estranhando, está sempre com aquele estranhamento. Fernanda, de onde veio? Quer dizer, eu até suspeito de onde tenha vindo isso, mas essa é uma tradução tão bonita, tão poética, e eu sei que você compôs essa música também. Isso é tão bonito sobre o nomadismo que, assim, de onde é que isso veio? Conta pra gente. Pois é, essa foi uma das primeiras composições que eu fiz, e ela veio dessa coisa que eu não sabia que ia ser bom para mim, né? Dessas mudanças que eu sofria. É, quando eu começava, por exemplo, quando eu estava lá na Bahia, super feliz, lá em Jacobina, aí meu pai falou, a gente vai mudar para Belo Horizonte. Aí eu vim para Belo Horizonte com sotaque baiano, criança, né? Sofrendo lá, né, na escola, a gente nem chamava de bullying, né? Mas o pessoal falava assim: ah, você fala engraçado, né? Ah, seu sobrenome é Takai. Ah, seu pai é japonês, sabe? Um monte de coisa assim que eu falava assim, gente, mas por que essas pessoas são assim? Mas depois, quando aí eu falei, aí eu expliquei, aí eu falei, não, porque, né, eu sou filha do meu pai é filho de japoneses, meus avós são japoneses, tudo. Ah, eu estava morando na Bahia, aí por isso que eu tenho esse sotaque. Aí logo, claro, criança, você logo você se molda, e eu comecei a falar mineirês, né, digamos, assim, já bem pequena. E aí, teve esse momento que eu comecei a fazer aula de violão, e aí a música me ajudou também na escola, a não ser aquela pessoa diferente que veio no meio, eu mudei no meio do ano, né, não foi nem no começo do semestre, é horrível você entrar numa sala de aula, criança, no meio do período letivo, tipo assim, todo mundo já tem os seus amigos, você entra lá, você não é amigo de ninguém, né? Mas isso foi se resolvendo, se resolveu tudo bem. Aí, quando eu tinha minha turminha, meu pai falou: a gente vai ter que mudar para Nova Lima. Nova Lima hoje está grudado em Belo Horizonte, mas na época não. Eu mudei para
para o centro de Nova Lima mesmo, né? Ali. Eu estudava no estadual, então eu estava bem ali na cidade. Então, e eu perdi meus amigos todos que eu tinha feito, conquistados naquela época. Conquistei outros amigos. Na época eu achei horrível, depois. Aí quando eu tive que mudar de novo de Nova Lima para BH, eu falei, poxa, pai, mas agora que eu tenho meus amigos aqui, eu tava no time de vôlei da cidade, tudo assim. Não, mas nós vamos ter. Eu compus essa música ali logo depois da minha, bem na minha adolescência. É porque o Pato Fu gravou ela muito tempo depois, mas a origem dessa canção é ali nos meus 17 anos, né? E aí eu falo disso realmente porque é um trunfo você ter o olhar estrangeiro, você chegar e falar, olha, eu sou estrangeiro, estou vendo tudo, eu estou entendendo vocês aí porque lá no outro lugar é assim, mas na verdade eu queria ser também como essas pessoas. Aí quando eu estou começando a entender e os códigos e tudo, aí pronto, me mandam para outro lugar. É o diplomata, realmente, faz todo sentido. E que como é o negócio do Tom Jobim, que fala o Brasil é bom, mas é ruim, os Estados Unidos é bom, mas é ruim, né? Também tem, tem o ganho, mas tem aquele momento de incômodo que você fala, puxa, não, mas será que esse aqui era o lugar definitivo que eu tinha que ficar, né? Mas vem disso, vem disso. E na época que eu escrevi, talvez eu nem me desse conta, assim, de como ia refletir a vida de outras pessoas também, né? Eu escrevi por um incômodo meu, é um incômodo poético, digamos assim. Fernanda, mas na sua trajetória de vida, você fez uma coisa que é muito interessante, que é, ao mesmo tempo em que você decidiu se enraizar, superar toda essa crise do nomadismo infantil, você construiu uma plataforma para o mundo, sobretudo na sua carreira solo. Quer dizer, o Pato Fu estourou lá fora. Essa é uma coisa. Mas a outra coisa é a Fernanda Takai solo, que gravou com Andy Summers em 2012, que é um dos guitarristas mais aclamados do mundo, né? Bom, você abriu o show do Duran Duran, cantou Ordinary World, quer dizer, existe toda uma participação sua na música internacional, mesmo desde Belo Horizonte, que é um feito que eu acho que poucos músicos brasileiros conseguiram fazer. A gente olha sempre a influência musical. As pessoas ouvem rock inglês, ouvem rock americano, ouvem música europeia, mas outra coisa é você efetivamente fazer parte de um projeto musical com grandes figuras que estão lá fora. Você trabalhou, inclusive, com o Hit, que é nosso amigo, esteve aqui conosco, inclusive, né? Então, essas conexões, essas raízes que você também cria lá fora, elas de alguma forma te mudaram, deixaram alguma marca em você? Em outras palavras, é possível a gente pensar uma Fernanda Takai introspectiva, pensando nas questões íntimas, lá dos 17 anos, e pensar na Fernanda Takai, que se transformou depois de lançar uma carreira musical internacional? Pois é, essas coisas todas que você fala e me lembra, assim, quando estava no início, assim, realmente não imaginava. E eu não imaginava que justamente o que ia me aproximar desses nomes era a minha origem, assim. Por exemplo, o Andy, ele sempre gostou muito de música brasileira, né? O primeiro contato dele com música foi jovem, ainda aos 15 anos, assistindo ao filme Orfeu Negro, que deu um clique na cabeça dele, que ele falou, que música é essa? De onde vem essa música? Que país é esse? Eu quero conhecer. E, a partir da carreira dele, ele visitou o Brasil várias vezes e se conectou muito com a bossa nova, né? Então, o Roberto Menescal, o Marcos Valle, o Carlinhos Lira, gentilmente deram aula para ele. Ele falou, não, eu ia pedir para o Menescal me ensinar mesmo o violão brasileiro, o que é, né? Como é que se tocava aqui? Não era só ter a partitura, é entender né, as sutilezas e tudo. Obviamente, ele nunca vai tocar como o Roberto Menescal, assim como o Menescal não consegue tocar uma música do Police como o Andy Summers, né? Mas no caso desse convite que apareceu para mim, foi quando eu lancei os meus primeiros discos solo, né? E eu fui muito ali na obra da Nara, né, na Bossa Nova, mesmo pegando, por exemplo, o Zequete, né? O Samba de Morro, ou outros autores brasileiros, tudo, mas ele gostou justamente da minha voz por achar que a minha voz
de alguma forma representasse esse Brasil bossa nova ainda no ouvido dele, sabe? Então, assim, ele não queria chamar uma cantora de pop rock. Ele me ouviu cantando bossa nova e entendeu que eu poderia somar nesse projeto musical dele. E eu, quando era jovem, eu imaginava que se eu fosse tocar com o The Cure, ou Duran Duran, ou com o Police, fosse porque eu fazia um rock ou um pop, talvez até em inglês, né? E que ele fala assim, nossa, olha essa cantora de rock do Brasil. E, na real, o que os outros buscam na gente é justamente o que a gente tem de diferente deles. Então, assim, o meu jeito de cantar, né? Mesmo que eu cante pop ou bossa nova do meu jeito, que é muito, eu não tenho muito recurso vocal, digamos, para cantar de formas diferentes. Eu canto sempre num jeito suave. Mas só de ele ouvir a minha voz cantando um repertório que para ele era o símbolo de uma música que ele amava, assim, ele podia me convidar para fazer um trabalho junto, aí que me fez entender, eu falei assim, gente, a gente só vai ser relevante realmente, assim, para as outras pessoas quando a gente mostra o que a gente tem de diferente, não é que eu quero, eu não tenho que emular o que ele faz lá, né? Eu tenho que ser eu tenho que beber nas minhas fontes aqui, e aí sim, quando a gente faz um trabalho junto, aí a gente está fazendo um trabalho para o mundo, juntando todos esses ingredientes, né? Mas a gente, durante muito tempo, fica pensando, não, eu tenho que fazer igual o fulano daquele outro país lá, aqui, né, o pensador, de, sei lá, né, lá, europeu, não, na verdade, a gente só vai ter a nossa relevância, outras pessoas vão entender, assim, um pouquinho do que, dessas nossas propostas né, de pensamento de trabalho, tudo, até um produto mesmo, até uma receita, né? Por que a cozinha brasileira é tão encantadora para quem vem de fora? Porque os ingredientes que a gente tem aqui, eles nunca viram. E aí, quando eles experimentam, falam, nossa, olha essa cozinha brasileira. Né? Então, acho que é um pouquinho isso, que a gente só aprende também depois. A gente não sabe como é que isso é feito e vai. Mas eu tenho muita vontade de estabelecer essas conexões. Assim, por exemplo, tem uma banda da Colômbia, que é o Aterciopelados, e a gente foi da mesma gravadora durante um tempo, da BMG. Quando a gente foi da mesma gravadora, eu gostava muito deles, eles gostavam do Patofu. Eu falei, gente, a gente tem que fazer algo junto, porque tem esse gap, assim, de Latinoamérica, né? De conexão, até de língua, né? Português e espanhol. Mas se a gente canta com Aterciopelados em português e espanhol numa mesma canção, a gente está dando um recado e está abrindo o público do Patofu para eles e deles para o Patofu, né? Aí, quando eu chamo uma cantora portuguesa, Manuela Azevedo, da banda Clã, que é uma banda de pop rock indie também de Portugal, para fazer um trabalho junto, também a gente está trocando figurinhas, né? Tem muitas afinidades, mas tem a diferença que enriquece a gente, né? Porque ela está lá cantando com o português de Portugal dela, estou cantando com o meu português brasileiro aqui, e aí a gente troca essas experiências e esse público, principalmente, né? Fernanda, esses crossovers são tão fascinantes e tão pouco explorados do nosso lado. Eu não sei também, depois você pode até contar para a gente, eu acho que tem uma resistência dos músicos brasileiros em pensar a América Latina, né? Pensar o espaço latino-americano, cantar em espanhol, por exemplo. Fora os clássicos, Roberto Carlos em espanhol, talvez Xuxa em espanhol, para ganhar um certo público ali na Argentina. São poucos músicos brasileiros que se dispõem a dar esse passo. Eu me lembro, assim, Paralamas e Soda Stereo, né, uma coisa assim, mas é raro acontecer. E que legal que você está contando da experiência na Colômbia, que também conta um pouco dessa história de como que a música ajuda a aproximar essa irmandade latino-americana, se é que ela existe, mas a gente pensa muito nela, inclusive da perspectiva da política externa. Mas deixa eu voltar para o gancho que você deixou, e a pergunta tem a ver com isso, justamente. A sua inovação e a sua originalidade lhe renderam 2 Grammys latinos, 2 indicações, né, ao Grammy latino. Mas a gente percebe que nesse cenário musical latino-americano há um movimento contrário, né? Não é no sentido da originalidade necessariamente, mas sim da pasteurização. Eu fico pensando, por exemplo, na Anitta, que é uma artista admirável, mas ela está cada vez soando mais como a música americana, por exemplo, né? Mesmo ela cantando em espanhol, é uma J.Lo, é uma Shakira, né? que também americanizaram, vamos dizer, o seu repertório, a sua estética musical. Como é que você lê isso? Assim? Como é que a América Latina, né? Você falou muito da sobrevivência da mineridade, agora,
pensando na sobrevivência da latino-americanidade no campo da música. Como é que a América Latina pode se afirmar como um bastião de um tipo de originalidade musical, de línguas diferentes, de melodias diferentes no mundo globalizado, dominado pelo mercado americano, dominado por uma indústria global que é impiedosa, né, muitas vezes com o artista, porque ele quer a receita, ele quer a fórmula, ele não quer, muitas vezes, a originalidade. Como é que se avalia essa indústria musical latino-americana e, sei lá, que papel, por exemplo, a indústria americana tem para induzir os artistas a seguirem essa fórmula, a fazerem música de um jeito muito, muito previsível, digamos assim? Eu acho que a gente tem hoje acontecendo esse fenômeno do K-pop, né? Do pop da Coreia do Sul. Eu acho que isso é um belo aprendizado, viu? Porque ninguém acreditava. Se você falasse que hoje os jovens estão entrando para aprender coreano, né, nas escolas, e está se valorizando né, os olhos puxados estão valorizados, né? Mesmo até no mercado da paquera, olha que coisa louca. Tem muita gente que fala assim, não, eu nunca falei que eu nunca ia namorar japonês, chinês, coreano, nunca. Mas, nossa, mas agora, nossa, olha aí, tem o BTS, olha o K-pop. As pessoas começaram a prestar atenção para um outro, né, para um outro jeito de ser, de língua, fenótipo, assim, né, humano, que as pessoas, não me interessava. E aí, esse interesse, ele desperta isso. Você vai aprender a língua, que é fundamental, você aprende muito da cultura, né, aprendendo a língua. Você respeita mesmo outros padrões estéticos, inclusive, né, eu acho que o que a Coreia do Sul fez, investindo nessa, né? Eu não sei se é totalmente certo, não sei, mas é um movimento que eles fizeram que nunca ninguém pensou. Eu falei, quando você pensou que ia ter um Beatles sul-coreano que invadir todos os lugares, e a produção mesmo de cinema da Coreia hoje está em todas as plataformas de streaming, né? A gente está assistindo série coreana, depois do boom de Parasita, né? O jogo da Squid Game lá. Então, assim, é incrível isso. Então, se isso foi possível ser feito com investimento, acho que tem um investimento grande do setor cultural de cada país, sabe? Por isso que é tão bom pensar hoje que a gente tem renascido o Ministério da Cultura, porque esse tipo de trabalho, ele pode ser feito de várias maneiras, assim, mas se for feito, ainda mais no Brasil, do jeito que é, tão diverso, tão rico e tão competente culturalmente, nós somos muito competentes culturalmente, a gente precisa mostrar isso para o mundo, né? Precisa... se, eu me lembro que teve um festival, inclusive que a Terciopelados veio tocar, né? Sou Louco por Ti, América, que aconteceu em Brasília, no Rio, São Paulo. A gente misturou artistas brasileiros com artistas, né, da Latinoamérica, e foi tão importante. A Julieta Venegas, né? Ela já é lá do México, assim, mas quando ela vem cantando em espanhol e faz sucesso aqui, e eu faço uma versão da música dela, né? E ela, quando faz o show, me chama para cantar. Esse recado de intercâmbio tem que ficar claro. E quando tem investimento, quando você tem agências de exportação, não só de produtos, né? Aqui no Brasil a gente tem a Apex, né? A Apex, uma vez eu fiz um trabalho com eles, que foi em Tóquio, tinha Semana da Moda de Tóquio, eles levaram o Ronaldo Fraga com aquele desfile de Nara Leão, que tinha a ver com esse Brasil, que é super admirado no Brasil, no Japão e no mundo, né? O Brasil da época da Bossa Nova, né? Ali, né? A Nara, uma figura muito importante. Eles levaram a gente para abrir a Semana de Moda de Tóquio, né? Isso só foi possível porque a logística, né? A gente teve um incentivo dessa agência brasileira que nos levou lá e levou modelos, a gente pode levar aquele excesso de bagagem, de coisa, de equipamento, de material para poder mostrar esse Brasil lá. Então, assim, se a gente tem o suporte, a gente já tem a competência. Então, assim, acho que fazer um trabalho como foi feito, né, como Hollywood faz nos filmes, que a gente fica com as músicas na cabeça e quer aprender inglês, né? Como, né, eu acho que falta vontade, suporte, e quando isso for feito no Brasil, que a gente tenha e que respeite a pluralidade das culturas que a gente tem aqui, das expressões artísticas que a gente tem. O Brasil não tem só, né, um tipo de música como
por vezes, a parada de sucesso te mostra. Fala assim, não, só toca sertanejo universitário, ou só toca pagode. Ou já teve um tempo que só tocava rock, né? Não posso nem falar. Isso é cíclico, mas se a gente conseguir fazer com que haja espaço para a gente mostrar essas competências culturais frente ao mundo, eu não tenho dúvida que a gente vai ter uma invasão da Latinoamérica, né? Em português, em espanhol, e mais gente falando, olha aí, gente, vamos lá para o Brasil, vamos fazer o que muitos brasileiros fazem, que é viajar, vamos viajar para assistir show lá fora? Quem sabe eles vão vir para cá fazer um turismo cultural de assistir, comer bem, né, que a comida é maravilhosa, e assistir coisas incríveis, né, peças incríveis de teatro, de música, de dança, sabe? Eu acho que a gente tem muito... o Inhotim, né? Vamos lembrar, o Inhotim aqui em Minas, olha tanta gente que está vindo de fora para, né, para consumir arte contemporânea no Brasil, né? Claro que tem uma curadoria que é internacional, mas tem muito artista brasileiro ali. Então a gente tem que escalar os nossos talentos para todas essas eventos de grande visibilidade que a gente tem por aí, né? Inclusive, o show de vocês no Inhotim, dos 30 anos, é uma coisa espetacular. Recomendo fortemente. Tem a Orquestra Sinfônica lá de Ouro Preto, um negócio lindo. Eu vi para me preparar para essa conversa. Foi uma É muito bonito, né? vi em família, foi ótimo. Essa conversa está tão interessante que a gente está dando a volta ao mundo aqui, né? E chegamos à Ásia, se eu estou entendendo, Coreia do Sul, Japão. Quero me fixar um pouquinho nessa parte do mundo, porque eu sei que ela é muito cara para você. Você, pelo menos parcialmente, Fernanda, é made in Japan, né? Você tem a hereditariedade, você tem a música cantada em japonês, inclusive, shows no Japão, você tematiza as questões, por exemplo, tem um livro teu sobre geisha, tem a relação com Nara Leão, que é uma artista cultuadíssima lá no Japão, uma bossa nova de um modo geral. Então, você dizia há pouco que a Coreia do Sul tem algo a nos ensinar, eu concordo, tem mesmo. O que o Japão pode ensinar para a gente? Tenho certeza que você vai nos surpreender agora. Então, quando eu acho que eu só fui entender melhor também essa minha parte, né, da família japonesa, muito tempo quando eu fui ao Japão pela primeira vez, assim, eu tinha 35 anos quando eu fui ao Japão a primeira vez, e desde então eu voltei 7 vezes, né? Ao país, a maior parte dessas vezes tocando, né, cantando, me apresentando, e em situações diversas, em praça pública, em teatro, com orquestra, sem orquestra, é, em barzinhos, super indie, bar de vinho, sabe, umas coisas bem... No Japão, dependendo do lugar que você toca só para japoneses, né? Sei lá, vou fazer o Blue Note, Tóquio, basicamente vai ter japonês. Se eu vou fazer um show numa praça, numa cidade onde há muitos brasileiros, né, trabalhando ainda nas fábricas, um show aberto na praça, basicamente a plateia toda é brasileira. Então, assim, é bem interessante ver isso. Eu acho que o Japão, o que me encanta no Japão, assim, primeiro que eu me sinto, é o lugar onde eu me sinto mais segura no mundo, sabe? Realmente, não só eu, acho que é um fato, né? O Japão, o turismo no Japão, ou você viver no Japão, é uma tranquilidade, né? Eu acho que tem muita... Parece tão diferente, mas tem muito a ver com... A gente estava falando de Minas Gerais, o Japão é um país que recebe muito bem. É um país que mesmo que as pessoas não dominem o inglês, né? Essa língua que conecta todo mundo, ou mesmo que eles falem com um sotaque muito forte, o japonês ele sempre vai te estender a mão e vai ter a paciência de te escutar e tentar entender. E se ele não entender, ele vai pegar, ele vai com você até um lugar onde alguém vai te ajudar, né? Então de não deixar as pessoas em apuros, assim, isso é fato. Eu gosto muito de pensar no Japão como um país que engraçado que parece que hoje o Japão é um país super moderno, retrô, né? Porque outros países do Oriente acabaram ficando mais modernos, sei lá, em termos né, de trem-bala, de instalações e tudo mais. Mas o Japão ainda tem uma coisa
que junta esse futuro, mas ainda a presença humana, apesar das máquinas e dos robôs todos, o Japão ainda tem essa, até por acho, necessidade mesmo econômica, de ter muita gente trabalhando, muito serviço, né? Então, assim, quando você está na rua, uma obra, vai ter uma pessoa que vai ficar na obra, na esquina da obra, com uma bandeirinha, falando para o pedestre, cuidado, tem uma obra aqui, né? Tem muita gente trabalhando na limpeza né, de metrô, de rua, de parque, tudo, mas é um trabalho discreto, mas tem muita gente, porque na hora que você vê todo mundo que está, é porque você está, né, andando distraidamente, mas se reparar, tem lá uma pessoa varrendo, tem uma pessoa recolhendo uma folhinha, não sei. Então, tem uma mão de obra lá no Japão que inclusive tem muita gente mais velha, né, trabalhando. Eu falo até economicamente falando que ele acha que eles têm que lidar com né, essa coisa das pessoas viverem muito e terem que sustentar a economia e se sustentarem também. Então, eu imagino que eles têm essa preocupação de fazerem as pessoas se sentirem úteis até bastante tempo, por necessidade ou por filosofia. Aí talvez você saiba até melhor que eu, mas eu gosto dessa coisa de poder voltar ao Japão e reconhecer ali essa parte da minha família, que é aquela pessoal que assim quer ajudar, mas também não vai ficar perguntando as coisas para você. Se você quiser falar com o japonês, ele vai te ouvir, sabe? Mas não é a pessoa que vai apontar o dedo, falar, ó, você tá assim, não sei o que e tal. Mas se você chegar, vai dar sua opinião. Então, eu acho que eu sou um pouco assim. Eu fico muito observando, eu vejo que a pessoa precisa de ajuda, eu vou ajudar. Mas eu nunca vou chegar, sabe, já me jogando assim para poder atender o outro. Então, acho que tem esse lado japonês que eu aprendi, de onde que vem né, esse meu jeito. Eu acho que o Japão tem a ensinar a atenção. Acho que o silêncio, a, a arquitetura de alguns prédios japoneses, assim, depois, depois que eu fui algumas vezes, assim, eu pensava, por que será que a luz nesse lugar é tão baixa? Né? Por que você entra nesse hall e a iluminação é tão, né, é tão mais... Aí eu perguntei para uma pessoa, falei, um amigo, falei, por que é assim, né? Aí depois eu li num livro né, Tanizaki falando sobre isso. É porque a tendência das pessoas falarem mais baixo. Quando está mais escuro, quando vai chegar os hóspedes aqui no hotel, se a luz está acesa, tudo assim, as pessoas falam alto. Acho que quando está mais baixo é porque aí você já sabe que já está no momento de silêncio. E aí, sabe? Então tem umas sutilezas que você não, né? Que para eles já é normal e que para a gente só entende quando se vai perguntar, né? Ou se vai ler sobre o assunto, sabe? Então, assim, acho que tem esses momentos de contemplação que o japonês tem, o momento até né, no budismo, no shintoísmo, de contemplação e de parar, respirar, de agradecer pelas coisas que te aconteçam. Eles agradecem até o prédio, né, a empresa, vai sair da empresa, agradece a empresa que está ali, porque acho que cada momento seu vivo, cada momento que você pode exercer a sua função, trabalhando, visitando tudo, assim, é uma vitória, né? Acho que todo dia que a gente abre o olho, acorda, sai da cama, a gente está vivo, tem mais um dia. Então, acho que eles fazem isso, sabe? Eles têm esse momento de agradecimento, eles são muito... eles reconhecem o valor do trabalho e da dedicação de cada um. Então, acho que a gente aqui, às vezes, não tem isso, né? A gente não presta atenção no que o outro está fazendo por nós, mas se o outro não fizer, a gente não sabe fazer e a gente não vai fazer. Então, assim, quando tem alguém que pensa nisso, no bem-estar geral, acho que o japonês, de alguma forma, pensa no bem-estar geral. Veja os japoneses limpando os estádios, né? Que é um negócio que ficou mais ali, né, vivo na cabeça das pessoas. Quando a gente ia lá a primeira vez, falava, nossa, por que os carros são tão limpos aqui, né? Os carros... Eu perguntei para um motorista de táxi, ele falou, porque as ruas são limpas, né? E eu em casa, quando eu chego em casa, eu passo uma flanela no meu carro, ou antes de sair para outro dia. Então, assim, tá limpo porque alguém limpou, né? Tem alguém fazendo isso. Exato. Eu achei muito sensível esse seu testemunho. Eu tive no Japão uma vez só,
mas eu me impressionei muito com essa coisa de atender às demandas, assim, você pede uma orientação, a pessoa vai andar 10 minutos ao seu lado e te levar ao lugar, se você não conseguir chegar. Isso é extraordinário, isso é realmente lindo. Por falar em sensibilidade, e aqui eu deixo a minha última pergunta, depois o Guilherme conclui, mas eu quero te deixar uma última sobre literatura. Eu andei lendo Fernanda Takai nos últimos dias. Você ganhou um Jabuti 2017 com o livro Cabelo da Menina. Você escreveu muitas crônicas ao longo da sua permanência como colunista nos jornais. E foi muito legal fazer esse exercício, identificar alguns temas. Claro, tem toda uma parte da sua produção que é intimista, em que você toca em temas pessoais, inclusive, autobiográficos. Mas eu notei também uma certa vertente que se aproxima de temas globais, mais amplos. Por exemplo, a questão do gênero. Isso é um tema que te é caro. O tema da infância é um tema que comparece também nas suas produções. A Nina comparece ali, né, não necessariamente nomeada, mas tem uma presença forte da maternidade. E o meio ambiente também, assim, tem uma preocupação tua em se religar com o meio, com o entorno. Você acha que essa literatura que você produz, ela é uma literatura, digamos, voltada para o mundo? Você já tinha se pensado como essa autora que está buscando conexões com temas globais ou não? Ou eu estou viajando e indo além aqui do que a autora me permite, né, interpretar a respeito da sua obra? Davi, eu acho que quando eu comecei a escrever, o meu exercício era um exercício, um desafio que eu tinha com os meus próprios editores, sabe? Quando eu recebi o convite, eu tive um pouco de dúvida em aceitar, né, uma coluna semanal, e eu falei, olha, eu não vou escrever sobre música, assim, eu não quero, eu escrevo pontualmente, eu vou escrever alguma coisa, mas eu não vocês não estão me chamando para escrever uma coluna de música, é isso? Aí o João Paulo Cunha, maravilhoso, perdemos João Paulo há pouco tempo, ele falou, não, Fernanda, você pode fazer um desenho, o que você quiser, assim, você tem toda a liberdade para você escrever sobre o que você quiser, do jeito que você quiser. E, e aí o meu exercício pessoal foi buscar temas que outras pessoas se sentissem afim dele, sabe? Assim, encantar o leitor do jornal que não necessariamente era o meu ouvinte, né? Tinha muita gente que falava, não gosto de Patofu, mas eu adoro suas colunas. Escrevia com essa sinceridade, mandava e-mail falando assim, ó, menina, tipo assim, umas pessoas mandavam, menina, não escuto suas músicas, não gosto da sua voz, tudo, mas você escreve umas coisas que eu gosto. Eu falei, que bom, porque era esse o desafio, de eu sair do universo da música e escrever sobre a minha experiência como mãe, como filha, falar né, sobre animais, né, que eu gosto muito, é um tema que é muito importante para mim também, o cuidado do animal. E aí acho que isso me fez, inclusive, ficar muito atenta nas minhas viagens, por isso que eu adoro essa minha profissão, que é, né, viajar e experimentar lugares e estar e ser testemunha de alguns momentos que viraram coluna. Então, muitas colunas minhas, eu estava indo para o aeroporto ou estava no supermercado e aconteceu uma coisa e eu andava com um bloquinho, ando até hoje na bolsa, e escrevo. Eu gosto de escrever a ideia, né? Mais do que anotar no celular, ou tirar uma foto, tiro uma foto, tudo. E eu ia montando né, um esqueletinho assim de várias ideias para as colunas que eu escreveria para frente. Mas eu nunca escrevi coluna e guardei várias colunas e ia entregar. Eu sempre escrevi a coluna na semana, geralmente 2 dias antes do meu prazo final, porque eu queria estar com um pensamento bem fresco, assim, de mostrar para as pessoas o que era o que eu estava pensando ali naquele momento, o que eu queria, como eu estava me sentindo, mesmo que fosse uma memória antiga. Né? Então, quando eu falo às vezes nos bate-papos que eu tenho sobre literatura e música, que quem me escuta me conhece, mas quem lê os meus textos me conhece muito mais.
é um movimento muito direto, sabe? É muito objetivo, o que eu estou falando ali com o leitor. A música ainda tem aquela coisa poética de você jogar a sua experiência em cima, né? Às vezes pensar num... Eu escrevi uma música triste, mas a pessoa enxerga essa música como uma música feliz, porque a experiência dela com essa música é feliz. Né? Então, assim, e na escrita não, né? Ali tem um pensamento, né, concatenado e muito direto meu para o leitor, assim, ou leitora pegando. Então, assim, foram 6 anos escrevendo e renderam esses livros. Com certeza é uma janela que se abriu, ela nunca vai se fechar. Eu acho que eu tenho, inclusive, tem um livro novo pronto que está chegando hoje aqui para mim em casa, e um segundo livro que está saindo ainda nesse semestre. Então, assim, que bom, muito obrigada, que bom saber que você leu e gostou desses temas que eu tentei fisgar justamente o leitor que não, né, não necessariamente era meu ouvinte. Fernanda, você, pela sua trajetória, é uma polímata. Você tem o lado escritora, você tem o lado compositora, o lado cantora, mas o fio condutor da sua vida, né, pública, inclusive, é a cultura, né? E você teve, agora recentemente, no palco do Festival do Futuro, que celebrou a posse, né, do novo governo Lula. E um dos grandes desafios, pelo menos Davison e eu, a gente já falou muito sobre isso intimamente também, um dos grandes desafios que a gente vai ter daqui para frente é como reconciliar o país. Um outro desafio muito grande, que esse nos toca de maneira mais próxima, pelo que a gente estuda, é como reinserir o Brasil no mundo. E ao longo da nossa conversa, você falou dessas duas coisas, né? Você falou, de um lado, né, do que o Brasil tem a contribuir para o mundo, de como o Brasil pode se projetar, trazendo exemplos aí da sua própria carreira. E aí eu quero ser um pouco mais direto, fechando essa nossa conversa. Qual o papel que a música, que as letras e outras artes têm nesse processo de reconciliação para dentro e de projeção do Brasil para fora? Pois é, se a gente conseguir chegar de novo às pessoas que andaram, de certa forma, demonizando, né, a atividade artística. Existe todo um mal-entendido, né, sobre os mecanismos de fomento à cultura, que eu acho que é o grande desafio da ministra Margarete e do Ministério, né, de fazer as pessoas entenderem que a Lei Rouanet é uma lei que ela é boa, principalmente para o público, né? Para quem consome e gosta de arte, de cultura, para quem quer ter a experiência e não tem os fundos, as verbas para poder, por exemplo, frequentar um teatro, ou frequentar um museu, ou, né, receber pela primeira vez uma orquestra na praça da sua cidade. Então, acho que você levar essa informação e trazer essas pessoas de volta para o lado da arte, que a arte só faz bem. A arte, ela é o espelho da nossa humanidade, né? A arte, ela vai falar de momentos incômodos, né? Nossos e dos outros, ela vai celebrar datas felizes, ela vai ser né, uma crônica, né, do momento em que a gente vive ali, né, no nosso cotidiano, simples, né, na nossa dificuldade com o transporte público, ou nesse país dividido que não sabe se vai dar certo daqui para frente, porque não queria que fosse o presidente que ganhou, sabe? Essa ruptura que a gente tem geral, assim, eu acho que a arte tem um papel importante, sim, de trazer as pessoas, é através da arte que a gente se encontra, né? Ou no momento numa galeria, ou num show, né? Ou Você está você é alvo da arte em diversos momentos. A música, por exemplo, acho que nunca teve em todos os lugares, tanto quanto está agora, né? Nos celulares e tudo, é música o tempo todo, nas séries, é música o tempo todo, é trilha sonora, na novela, no elevador, né? No café da manhã do hotel que você está tomando, na van indo para a escola. Quer dizer, se a gente que produz arte, e a arte é representante disso que a gente sente, do mal-estar e do bem-estar, das alegrias, das tristezas, a gente tem que ter espaço para a arte e tem que ajudar ela a chegar às pessoas para a gente poder se reconhecer, né? Então, eu torço muito e acho que vai dar muito certo essa nova etapa assim do Brasil.
Não é fácil, mas eu acho que a gente tem gente muito competente, sabe? Acho que a gente nunca teve... E falando do meu lado, muito feliz ver uma foto de um ministério, né, com tantas cores diferentes, né? Tantas pessoas incríveis, assim, que não desistiram de lutar pelo Brasil. E com muita dignidade, com muita... Eu acho que a gente tem que ser muito leve, acho que, né, porque já foi muito pesado esse momento que a gente viveu, e eu sou bem otimista, assim, quanto ao futuro. Acho que o Brasil volta para os trilhos aí em breve. Para fazer uma referência àquele disco que você gravou na pandemia, né? Será que você vai acreditar? É como se a Terra tivesse aos poucos deixando de ser plana, né, Fernando? É verdade. Nossa, é incrível a gente ter que falar sobre Terra plana, né? Esses dias aí que se passaram, mas é isso aí. Acho que serve para isso, justamente. A arte serve para isso, para dar essas... Eu falo que são, né, tapas de luva elegantes e fofinhas. Fernanda, já caminhando aqui para o fim, já fechando a nossa conversa, que foi, aliás, incrível, né? Se eu já era fã, eu sou mais fã agora, depois de poder te ouvir, poder te conhecer um pouco mais. A gente sempre termina as nossas conversas, já que o programa se chama Eu Vi o Mundo, fazendo uma pergunta mais pessoal sobre lugares. E a gente quer saber de você, Fernanda Takai, para fechar essa nossa conversa. Qual foi o lugar que você conheceu na sua vida, que você mais gostou? E qual o lugar que você ainda deseja conhecer nesse mundo tão vasto que a gente tem? Bom, eu tenho uma vontade secreta de passar um ano estudando japonês no Japão, né? Assim, realmente é um lugar que eu gosto, é o do tipo do lugar que me fala assim, nossa, vai ter que fazer um show no Japão, mas você vai viajar, vai passar 2 dias, 30 horas viajando, você vai ficar 2 dias lá e você vai voltar. Mas você quer ir? Eu falo, quero. Eu gosto muito. Qualquer experiência indo para lá, para mim, é super válida. E eu estudei um pouco de japonês, né? Mas eu gostaria de fazer uma imersão lá. Então, é um lugar que eu conheci e quero muito voltar. Eu quero muito reconhecer o lugar onde eu nasci, porque eu saí de lá com 2 anos, né? Assim, e eu tenho isso mesmo, eu quero voltar e entender, porque é um lugar único no Brasil, né? A Serra do Navio, pela própria história dela, né? Que essa vila foi criada no auge da mineração do manganês, tudo. E meu pai não está aqui mais, então assim, eu até gostaria muito de ter voltado com ele. Ele morreu com a idade que eu tô hoje. Então, até para entender o pensamento dele como geólogo, que era, e ao mesmo tempo um cara que era muito ligado a tentar fazer do Brasil um Brasil equilibrado, justo, sabe? Pelas coisas que ele lia, pelos livros que ele deixou aqui para mim, assim. Então, como que ele lidava com essa dualidade de ser um geólogo implementando, está trabalhando ali, né, nessa vila de manganês. Depois ele fez vários outros projetos Brasil afora, lidando com como, né, cuidar de impacto ambiental, né, como fazer as riquezas do Brasil que devem ser exploradas, mas como fazer isso de uma forma só usando uma palavra que é simples, mas gentil, né? Como fazer isso sem machucar os povos, sem machucar a terra, como fazer isso ser a riqueza do Brasil, mas de uma forma gentil. Então, eu quero muito voltar à Serra do Navio. Tá na minha mira, assim, para breve. Fernanda Takai, muito obrigado pela oportunidade que você nos dá também de conhecer um pouco mais e fica o convite para uma próxima conversa. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Davison. Adorei. Fernanda, muito legal te conhecer melhor e que a gente se encontre por aí. Foi um prazer.